Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Tudo bem com você? Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 129, com Geisa Mourão. A Geisa Mourão é uma profissional de desenvolvimento humano, coaching de negócios e vida e fundadora da plataforma Oxitocinas. E nessa entrevista, ela explica sobre a plataforma Oxitocinas, que é um projeto que ela criou há quase 10 anos de empoderamento feminino. É muito legal. A Geisa, ela tem uma grande experiência em mentorias para mulheres, sobretudo mulheres expatriadas, e ela conta nessa nossa conversa sobre seu trabalho de coaching para esse universo feminino. É muito legal. A Geisa me atendeu direto de Vevey, na Suíça, onde ela mora já há muitos anos. Vale também registrar e lembrar que a Geisa Mourão já participou do episódio 67 do podcast Outra Visão em maio de 2021. Naquele episódio 67, ela contou sobre sua história de vida, dos países que ela viveu, os desafios de morar fora do país. E agora, nessa entrevista no episódio 129, ela atualiza sobre o seu trabalho como coaching, conta sobre as mentorias da Oxitocinas. É uma entrevista muito legal, uma verdadeira aula, uma entrevista que vale a pena ouvir até o final, e gostaria que você prestigiasse este episódio, tá bom? Ah, e também não posso deixar de pedir a todos para se inscrever aqui no canal, deixar o like neste episódio e também em outros episódios. Prestigie, curte, compartilhe o canal Outra Visão, tá bom? E com vocês, episódio 129 com Geisa Mourão. Tchau! Alô, Geisa Mourão! Tudo bem com você, Geisa? Tudo jóia, Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Com você e com toda a sua audiência aí. Ah, Geisa, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite e por prestigiar este podcast. Geisa, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 4 de outubro de 2023. Eu estou falando de La Tour de Pé, que fica do ladinho da cidade de Vevey, na Suíça francesa. Vevey é a cidade onde é a sede de uma grande companhia multinacional de alimentos, que é a Nestlé. Eu moro aqui do ladinho. Também Ai, longe, né? cruzamos o Atlântico hoje, né, Geisa? Aqui, Hoje, sim, sim, sim. conexão Belo Horizonte, Vevey, na Suíça. Geisa, há quantos anos você já vive aí nessa cidade? Tá. Eu saí do Brasil já há 15 anos. Primeiro, eu morei 7 anos na Grande Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. E aqui está completando 8 anos. Eu e a minha família estamos aqui há 8 anos. Olha só, pessoal, eu estou perguntando isso para a Geisa, mas na verdade eu já sei essas respostas, porque a Geisa participou do episódio Já 60. somos íntimos, né, Paulo? A gente é Já! íntimo, mas assim, nem todo mundo ainda é íntimo. Exatamente, é um gancho para eu dizer, Geisa, para convidar aqui a audiência a também prestigiar o episódio 67, que a Geisa conta sobre a sua história de vida, muito legal, e as mudanças de países, né? Porque foi para os Estados Unidos, depois para a Suíça, que foi gravado em maio de 2021, há mais de 2 anos, Geisa. Então, agora a Geisa Mourão retornando no episódio 129 aqui nessa Até nova. eu vou rever também, viu? Até eu vou ver, eu vou me ouvir de novo também. Ô, Geisa, você sabe que é muito gostoso ouvir essas entrevistas mais antigas, né? E eu tenho tido um feedback muito legal das pessoas que participaram, né? De vez em quando elas ouvem os episódios já passados e assim, é gostoso ouvir. Sobretudo, né, Geisa, no caso, em maio de 2021, o mundo ainda vivia as consequências muito
próximas do período do isolamento social, né, da Da Covid, pandemia, sim. né? Era um momento assim especial. Então, pessoal, fica o convite aqui para vocês ouvirem o episódio 67. Agora, Geisa, eu gostaria que você contasse e atualizasse o momento do projeto, do seu trabalho do Oxitocinas e contar aqui para a nossa audiência sobre o Oxitocinas, como é que andam os projetos, que, vamos dizer, vamos atualizar as coisas com relação a 2021, como é que está 2023 com oxitocinas, o que você pode contar? Então vamos lá. Gente, eu idealizei aqui na Suíça uma plataforma chamada Oxitocinas. É uma plataforma colaborativa, inicialmente entre mulheres, mas homens, os filhos, os maridos, os amigos são todos bem-vindos, mas o nome continua para mulheres que se reinventam. O que que é isso? A ideia é pegar talentos de mulheres diferentes que estão morando fora do Brasil ou dentro do Brasil e trazer os talentos dessas mulheres para poderem ser compartilhados entre outras mulheres. Como é que é isso na prática, Paulo? Uhum. Morar fora, ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem grandes ganhos, mas a gente também tem grandes perdas, né? Coloca no balanço e aí, se o balanço dá positivo, você vai, você abraça o projeto, como tudo na vida. Mas tem uma parte que é uma parte principalmente para a mulher, acompanhando, por exemplo, o marido que foi expatriado por uma empresa, tem grandes perdas também. Então, geralmente a mulher deixou a sua profissão, nem sempre ela consegue se recolocar no país aonde ele foi enviado. Então, tem um buraco que é só quem vivencia que consegue imaginar a dor, porque não é só um buraco profissional, não é só um buraco financeiro, que antes eram dois salários, aí fica um salário só. Mas aí você tem outros ganhos, como uma segurança para os filhos vão ter uma oportunidade internacional, então isso tudo é muito legal. Mas fica também um buraco emocional, porque às vezes a mulher se olha e ela nem se reconhece. Ela já não é mais aquela executiva que ela era, ela já não tem mais a mesma rotina. Hoje ela, morando na Europa principalmente, ela lava, passa, cozinha, aprendeu a ser mãe. Então, assim, são experiências maravilhosas de vida, mas que causam uma tsunami. Então, nesse momento, para a gente poder dar um suporte para essa mulher, quando eu convido uma mulher que era uma dentista em São Paulo e vem para cá, para a Suíça, por exemplo, não consegue trabalhar porque o diploma não é validado, tem uma série de burocracia terrível para conseguir essa validação, essa mulher começa a se sentir nada. Porque assim, a gente está muito vinculado erroneamente ao que a gente faz e não ao que a gente é, né? Mas demora um período ainda para a gente ver que o nosso valor não está vinculado ao que eu faço, se eu era executiva, se eu sou dentista, como é que eu posso aproveitar essa minha experiência agora, né? Mas isso não cai do céu, essa sabedoria divina, assim. É com trancos e barrancos. Então, ter uma plataforma colaborativa, onde você possa ser convidada para desenvolver outras habilidades suas, para compartilhar o que você já tem de bom, esse é o objetivo da plataforma Oxitocinas. Então, a gente já está completando aqui na Suíça 7 anos. Esse ano foi uma grande festa de. Posso falar sobre o evento presencial que nós já tivemos, Paulo? Claro, Então claro. tá. Imaginem, gente, uma grande festa com 220 mulheres. Não eram só mulheres. Os homens, os maridos serviram coquetel, cuidaram do som, cuidaram de tudo. Eram 220 pessoas Aham. participando, aonde nós tivemos várias palestras, pequenas palestras tipo TED Talks, falando sobre sejamos nós a mudança que queremos no mundo. Então, se você está fora do Brasil, se você tem um tema assim tão legal, com pequenas palestras, com 33 empreendedoras, mulheres que estão se reinventando aqui através do empreendedorismo, tivemos arte, tivemos dança, tivemos coquetel. Então, foi o grande aniversário dessa plataforma colaborativa Oxitocinas. E comemoramos também que trabalhando durante 6 anos somente no voluntariado, na dureza, sabe assim, Uhum. trabalho voluntário, terceiro setor, tal.
pela primeira vez, nós conseguimos o apoio da Fundação Paulo Coelho e Cristina Oiticica, que já vinham acompanhando o nosso trabalho já ao longo dos anos, aqui meio que de longe. Como é que é importante, né, gente? É, A gente fazer o nosso melhor, mesmo que você às vezes ache que ninguém está olhando, que ninguém está vendo, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, mesmo que você chore de vez em quando, tipo, putz, ninguém está assistindo o meu podcast, ninguém está não sei o quê, né, Paulo? Ninguém está vendo os meus verdade. artigos. Mas se você está dando o seu melhor, com todo o seu coração, com todo o seu profissionalismo, as portas começam a se abrir, não no momento que a gente quer, mas no momento certo, né? O ano passado eu recebi uma ligação da Cris Oiticica. Geis, Uhum. acompanho um pouquinho o trabalho de vocês aqui na Suíça, gosto muito, a gente podia tomar um café? Eu falei assim, claro, né? Tô indo embora. Uau. E aí ela foi muito simpática, mostrou super agradável. Fui conhecer um pouco o trabalho dessa artista plástica maravilhosa, maravilhosa. Ela tem uma criação artística junto com a natureza, que eu não conhecia, eu também acompanhava de longe, e pela primeira vez a gente conseguiu um patrocínio da Fundação Paulo Coelho e Cristina Oiticica, e nós pudemos oferecer para as mulheres, não só que estão aqui na Suíça, como espalhadas pelo mundo, uma mentoria que iria custar, sei lá, deixa eu colocar em termos de Uhum. Brasil, uns R$ 5.000, está Nossa. saindo por, sei lá, R$ 300, R$ 400. Uma mentoria É, de 3 meses, com profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado, que é a mentoria Reconectando com a Sua Melhor Versão. Né? exatamente. E é isso que eu Então, queria te eu, perguntar da mentoria, Geisa, porque é o seguinte, pessoal, a Geisa todo ano, né, faz grupos de mentorias. Então, agora, no mês de setembro, a gente está gravando agora no início de outubro, mas tem um grupo de mentoria que já foi iniciado agora no mês de setembro. E, Geisa, me explica como é que é a dinâmica dessa mentoria, né? Já vi no seu site e te acompanho nas redes sociais que tem uma agenda de atividades, né, ao longo desse processo da mentoria, que a pessoa pode se organizar, né, para participar de tudo. E uma dúvida também que eu queria esclarecer você falando muito do pessoal na Europa, né, das mulheres aí na Europa, enfim. Mas você também, pessoas que estão no Brasil e em outros países também podem participar? Me explica um pouquinho. Que ótima pergunta, Paulo, que delícia! É, a plataforma colaborativa Oxitocinas é uma plataforma online e presencial. O que que isso significa? Que a gente faz encontros aqui na Suíça, que é onde a gente está, Ah, mas várias das colaboradoras também eram mulheres expatriadas, algumas voltaram para o Brasil, uma está nos Estados Unidos, a outra está no Equador, então está cada uma no canto. Então a gente foca muito as atividades online para que a gente possa ter todo mundo por perto, sabe? Então, a mentoria é um trabalho que somos hoje 35 mulheres, houve toda uma pré-seleção. Paulo, eu não sei vocês, mas nós mulheres que temos, às vezes, assim, vários pratinhos, alguns pratinhos a mais do que vocês, infelizmente, né? A gente tenta mudar isso, educando melhor os filhos, dividindo as tarefas, mas a gente sabe que o ônus maior da família acaba sendo da mulher. Se é certo ou errado, esse é um outro papo. Mas, assim, por mais que você tente mudar, tem responsabilidades a mais. E o cuidado com si mesma acaba sendo a última das nossas prioridades. Ponto. Então, se eu não me organizar, se eu não quiser ter uma estabilidade melhor emocional, física, mental, eu acabo caindo numa ansiedade ou numa depressão. E aí, trabalhando com mulheres nesses últimos 15 anos, eu não sou psicóloga, eu sou coach energética, eu fiz uma formação na Califórnia durante quase 2 anos, e acompanhando várias mulheres expatriadas, eu pude ver que, independente da nossa condição social, independente da nossa formação acadêmica ou de onde a gente mora, a gente tem desafios muito parecidos, muito parecidos.
independente de qualquer coisa. Aí eu desenvolvi uma mentoria durante 3 meses, onde a gente trata 3 pilares fundamentais para a vida. Por exemplo, o coach ele é prático, né? Aonde você está hoje, para onde você quer chegar. Mas não adianta eu ir direto para um plano de ação. Quero expandir o meu podcast, eu quero, sei lá, quero atingir milhões de outras pessoas, tal. Não adianta eu criar na prática só um plano de ação básico, prático, se eu não cuidar de outros cenários como os nossos bastidores. Então, para as mulheres principalmente, a gente com todas as nossas, né, a gente se chicoteia muito, sabe, Paulo? Nós somos muito mais carrascas com a gente mesma do que vocês com vocês. Então, a gente se chicoteia, nossa voz crítica é muito alta. Então, antes de qualquer projeto ou antes de qualquer sonho, como é que eu ajudo com essas ferramentas? Primeiro, a gente vai relembrar quem é a mulher. Então, tem toda uma dinâmica com 7 aulas pré-gravadas, com mentorias em grupo e mentorias particulares. Estou trabalhando pra caramba, mas estou assim muito feliz porque é muito legal. Porque não é um curso de prateleira que você compra e sozinho você faz. Não, não funciona. Não é assim. É uma outra pegada de trabalho. Existem aulas pré-gravadas, sim, mas a gente tem as mentorias em grupo. E aí você também tem. Eu vou fazer uma mentoria com o Paulo. Paulo, Aham. como é que tá aqui? Aonde que foi? O que que pegou mais? O que que foi mais doloroso? O que que foi mais fácil? Porque essa troca é que fortalece o grupo. Eu falo que existe uma magia tão grande, principalmente quando você trabalha com mulheres. Eu trabalhei com homens durante 5 anos. Foi maravilhoso para mim trabalhar com homens. Eu pude entender muito melhor o funcionamento dos meus homens de casa. Eu tenho um marido com 2 filhos, então só tem testosterona nessa casa. Foi muito legal eu ter trabalhado com homens para que eu entendesse melhor os meus próprios homens. Mas eu vi que eu gosto mais de trabalhar com mulheres. Sabe, Paulo, a gente é mais rápida, vocês têm outra dinâmica, e eu sou meio desesperada, imagina, né? Então, assim, para mim foi muito legal para eu trabalhar a paciência, cada um tem o seu tempo, tal, mas a mulher, e como a gente está vivendo essas reinvenções, eu tô com 54 anos hoje, né? Foram 25 anos já, 22 anos de mundo corporativo, 15 anos já trabalhando com mulheres. A gente sabe quais são, cada dia é uma reinvenção. Sim. Então, o nosso pique realmente é outro. Então, eu preciso relembrar quem eu sou. Então, tem toda uma dinâmica para isso. Depois, a segunda parte é o limpar. Se eu não olhar com muito carinho para os pesos que geralmente eu carrego, pesos conscientes e pesos inconscientes, na maior parte das vezes. Se eu não me limpar desses pesos, eu não consigo voar, eu não consigo fazer nada. E só a última parte é o realizar. Aí vamos criar um plano de ação para essa mulher. Ela quer o quê? Melhorar o relacionamento dela? Vamos lá. Ela quer expandir o seu negócio? Ela quer fazer um doutorado? Ela quer simplesmente melhorar a comunicação do relacionamento? Não importa o que seja, mas qual que é o seu sonho, né? A gente Aham. trabalha com sonhos para concretizar esses sonhos em cima dessa metodologia do relembrar quem é você, do limpar o que tem que ser limpo, e aí na última parte é o realizar. Vamos criar um plano de ação prático, que eu chamo de plano de ação energético. Quem fez administração, quem trabalha com gerenciamento de projetos, eu venho da área de marketing, né? Então, no marketing, a gente conhece o plano de ação do Peter Drucker, né? O Uhum. pai da administração. Então, ele criou o plano SMART. Tem que ser específico, ter objetivo, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser realizável e dentro de qual tempo? Esse é o SMART. O que que eu fiz com toda a minha autorização poética em relação ao Peter Drucker? Eu peguei o SMART do Peter e mudei um pouquinho, sendo o SMART energético. O S não é para você criar um objetivo específico, é para você sonhar grande. Então, eu fiz algumas mudanças assim, porque as grandes realizações do mundo, elas nunca começaram com um objetivo específico. Uhum. Você
Você acha que sei lá, o Steve Jobs, quando estava pensando lá, né, na Apple, ele, não, eu vou criar um objetivo específico. A gente não tem ideia. Quando a gente consegue, com toda a nossa criatividade e foco, se abrir para esse sonhar grande, com todo um passo a passo, que é o que a gente vê durante os 3 meses de mentoria, Aham, cara, os milagres começam a acontecer. E perfeito. hoje, com a neurociência aí comprovando um monte de coisa, é muito legal a gente vir. Paulo, eu não sei se você está com quantos anos hoje? Eu tenho 46, Geisa. Você é novinho, tá? Então, a minha geração com 5.4, eu acompanhei toda a fase analógica, né? E É. agora essa coisa digital, eu sou da época de fichinha com orelhão, sabe aquela Ah, coisa? mas eu também, Geisa. Eu também sou nessa. Também não tô Você muito longe, pegou não. também, Eu né? Você pegou também, também, tá ué. bom. Disco de vinil, Muito é. Então, telefone assim, discado, né? Muito. telefone discado. Não, eu ainda peguei telefonista. Nossa senhora, ai, que horror. Mas assim, é muito horror nada. Isso é muito mágico e rico, É. porque a gente consegue ver a história e as coisas evoluindo. E hoje eu vejo tudo aquilo que eu fazia com 10, 12 anos, eu sempre fui super hiperativa. Ah, Eu nunca fui diagnosticada, mas se eu for para o neurologista, com certeza acho que eu vou ter todas as letrinhas em frente, né? Mas eu me lembro que para estudar, eu dava aula falando sozinha e eu tinha que decorar algumas coisas, né? Então, eu pegava, o meu pai ia visitar uma colônia de pessoas com lepra. Na época, hoje acho que o correto é de rancenianos uhum, no Rio de uhum. Janeiro. E a gente e ele recolhia livros para poder levar para essa vila de rancenianos. Eram pessoas que já tinham se curado, mas como tinha aquele estigma na sociedade, continuavam morando ali. Era a Vila Pirapitingui. Como é que era o nome? Não, vou falar besteira. Era no Rio de Janeiro. Isso lá é na região de Volta Redonda, sua cidade natal, ou já no Rio, na capital? Era Rio Ah, tá. Capital, mas eu sou de Volta Redonda. O pai descia, só que Uhum. ele recolhia esses livros para poder doar. E eu comecei a ler muitos livros de Napoleão Hill, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Então, assim, eu comecei a ler com 10, 12 anos esses livros e eu não sabia por quê, mas quando eu punha em prática algumas sugestões, eu me sentia mais forte, eu Entendi. me sentia mais empoderada. Hoje vem, gente, isso tem o quê? 40 e tantos anos. Aí hoje vem a neurociência contando que quando a gente realmente exercita a nossa mente, o nosso cérebro de uma maneira diferente, fazendo visualizações, já criando a situação antes que ela aconteça, Sim. o nosso cérebro entra meio que em choque e ele acaba procurando respostas para aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu quero expandir o meu negócio, não tenho a mínima noção como é que eu iria fazer isso. Queria criar uma plataforma colaborativa na Suíça e eu não falava o francês. Continuo não falando bem o francês, mas eu já estou no nível mais ou menos, né? Devia que está melhor, mas tá tudo certo. É, a minha vontade era tão grande e eu tentei estabelecer isso, era uma coerência entre a minha vontade no cérebro e o meu coração, que a sincronicidade da vida vai acontecendo. Pessoas que você nem imaginava te procuram. Sabe Uhum. aquela sincronicidade? E isso já aconteceu com todo mundo. Quando a gente quer muito uma coisa, parece que as respostas começam a vir. Então, isso tudo pode ser um treinamento para que a gente conheça melhor as nossas potencialidades. E é isso que a gente faz, é essa a minha missão, principalmente em relação às mulheres, porque nós temos assim uma carga muito pesada em cima da gente, e se eu não prestar atenção, eu cuido de tudo e de todos e menos de mim. Ô, Geisa, uma curiosidade também que eu tenho em saber é o perfil das mulheres que participam ou já participaram do programa de mentoria. Qual idade em média, assim? São pessoas de qual geração? Ou tem um mix bem grande aí de gerações? Tenho essa curiosidade de saber, sobretudo, assim, objetivamente, se a turma mais nova está querendo ouvir as pessoas que já passaram por experiências que elas irão passar, né, nas suas vivências aí no fora do Brasil.
Paulo, muito legal isso que você perguntou, porque quando a gente começa a criar um negócio, né, e eu faço um empreendedorismo social, é um negócio, eu imaginava que o perfil das mulheres seria um perfil parecido com o meu, né? É. Mulheres da geração X, que estão aí acima de 46, 47 anos, até 60 anos. E o mais incrível nesses últimos 15 anos, que todas as probabilidades de perfil de cliente que eu crio com mentores do marketing sempre fura, porque o que vem de menina mais nova também, estou Ah, falando aqui, moçadinha de 30 anos, 32 anos, e eu fico tão feliz porque são essas mulheres que daqui a 20 anos estarão com 50 anos e já vão estar muito melhor preparadas do que às vezes até a gente, porque palavras como menopausa era coisa que a gente tinha vergonha de falar. Cara, a menopausa muda a gente completamente, muda a tua vida, muda o teu relacionamento. Você precisa aprender sobre ela para você lidar bem com ela, né? Então, alguns tabus que a gente está enfrentando hoje, essa moçadinha nova de 30 anos não vai estar mais enfrentando, vão ser outras coisas. Então, respondendo, eu tenho muitas mulheres acima de 45 anos, mas nessa turma de 35, por exemplo, eu tenho cinco super novinhas que são entre 30 e 35 anos. Então, uhum. a coisa qual é o perfil? É aquela mulher que quer crescer. Aquela mulher que é sedenta por vida, essa mulher é mais do que bem-vinda. Aquela mulher que nesse momento acha, já sei tudo, já estou bem legal, essa não vai sentir nenhum valor no que a gente faz. Mas aquela mulher que muitas vezes já até conseguiu um sucesso em alguma área, eu estou falando aqui sobre sucesso, Paulo, porque às vezes a gente tem uma vida que é o padrão perfeito de margarina para todo mundo que está ao seu É, redor, é, né? é. Mas você, dentro de você, de repente, você fala assim, cara, tô ganhando dinheiro, tô com uma condição material super legal, mas assim, não consigo dormir, a minha libido tá lá no pé, não tenho vontade de dar um beijo na boca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não Não. dá para a gente ser nota 10 numa área e nota -5, conjunto Z. Lembra de conjunto Z? Exatamente. Nossa, Não Geisa, eu dá. penso da mesma forma que eu falo muito aqui com a Clarinha no ambiente escolar, aí trazendo para o escolar, que assim, não adianta tirar 10 em todas as provas e não tirar 10 na vida, não Não cumprimentar adianta. a faxineira, o porteiro, ajudar o pai, a mãe, ser uma amiga, colega. É o 10 na vida, né? Não é só É o na 10 na vida. prova. E o 10 na vida não cai do céu, Paulo. O 10 na vida, ele surge primeiro com uma vontade aqui no nosso coração. E aí, na prática, coração e na ideia. Só que se eu não crio um passo a passo para que esse nota 10 de vida também exista, só aumenta a minha frustração. O meu conceito de sucesso eu já passei por várias fases na minha vida, né? Eu venho de uma família super simples. Meu pai era operário da CSN, assalariado, tudo. Tive que bancar a minha faculdade. Na pós eu já estava melhor, já fui crescendo numa empresa de tecnologia. Então, assim, estabeleci algumas metas materiais para mim até os 30 anos. Tive dois casamentos maravilhosos, quer dizer, tive dois, não. Tive um casamento ótimo, continuo no segundo casamento ótimo, espero acabar. Meu marido brinca. Você adora dar uma catadinha. Vê se agora você sossega. Tô brincando. Meu primeiro casamento demorou 5 anos. Foi ótimo. O segundo tá no nosso. Estamos com 26 anos aí de convivência. Mas assim, a vida é que nem casamento também. É você se reinventar todo dia, porque é muito chato. Se você não tomar conta de algumas coisas, você cai num automático. Aí você já está assim achando tudo sem graça, você não consegue perceber assim um pôr do sol legal. Você pode estar num puta lugar maravilhoso, mas você está preocupado com o trabalho, você está É, preocupado com um monte de coisa. Para que serve? Faz é. sentido isso? E a pessoa preocupada com o celular e com a postagem do outro, sem a pessoa observar E com a postagem do cara, nossa, um redes lugar sociais, aí ferra bacana, mais, né? aí ferrou mais ainda, porque a grama do outro é sempre mais verdinha do que a minha, a outra tá tão magrinha, que cabelo maravilhoso, nem parece que tem essa idade, e eu tô horrível, não consigo fazer nada, não dou conta de nada. Gente, é muito importante a gente começar a prestar atenção no que a gente está vivendo hoje. Eu falo que eu quero viver o sucesso, então, assim, eu já fui uma executiva. é, de sucesso, tive um super retorno financeiro, era o que eu amava, mas chegou um momento na minha vida que o dinheiro que estava entrando não
eu estava com um buraco e nem eu sabia, eu já não tinha o mesmo tesão de antes. Mas por quê? Eu tinha um filho de 6, um filho de 4, eu estava terceirizando a minha maternidade. E tá tudo bem, porque no Brasil a gente sabe que a gente precisa de ajuda, senão você não consegue dar conta de tudo. É aula de inglês, é balé, é judô, é o diabo a quatro. É o A gente precisa trânsito, disso né? tudo. Cidade. Porém, quanto mais a gente vai tendo, se a gente não tem esse esse conceito de sucesso mais claro, a gente se perde. Então, o sucesso para mim, ele é a gente está criando um passo a passo em direção aos nossos sonhos, e nesse passo a passo a gente vai alargando a nossa capacidade de criar e de amar. Esse é o sucesso que eu tento. Então, assim, eu quero criar o meu empreendedorismo social? Quero. Então, eu estou alargando nesse meio do caminho a minha capacidade de amar e criar. Qualquer coisa que fuja disso tem um problema. Eu dei uma mentoria, foi em 2021, foi uma das minhas primeiras com um número maior de pessoas. E eu tomei conta de tudo sozinha. Eu fiz a inscrição, eu cuidei do pagamento, sabe aquela equipe de apoio de tecnologia que você vê aquelas pessoas que você admira, fala, minha equipe de apoio. Não tinha equipe, era só eu. Eu tinha 39, 40 pessoas no Zoom. Foi maravilhoso. Era Ouse. Eu preparei tudo, foi maravilhoso. No dia seguinte, eu tive uma crise de ansiedade, o coração disparou. Eu fui para o cardiologista achando que eu tinha algum problema. Eu comecei a correr, que eu corro um pouquinho, o Uhum. coração disparou. Ele falou assim: você está participando, você está vivendo um momento de estresse, de alguma coisa? Eu falei assim: não, está acontecendo só coisa boa. Mas até a coisa boa precisa ter mais ou menos um balanço, não pode ser tão desesperado. Então, aí eu comecei a ver que eu tinha que cada vez mais exercitar o que eu ensinava. Como é que eu vou criar um evento com 40 pessoas ali sem ter ajuda nenhuma? Não pode. Senão eu vou me estourar. Eu vou ajudar o outro a criar, a acessar toda a sua potencialidade e eu estou me acabando. Não pode ser assim. Sim, perfeito, perfeito. Então, eu acho que o que vale para a gente é a gente se questionar: poxa, será que eu estou no caminho que está me dando prazer? Eu continuo com prazer no beijo na boca, eu continuo com prazer em assistir um filme junto com quem eu estou há tantos anos. Não, não tá. Então, o que que eu preciso fazer para estar mudando? Não é fim de casamento, não, gente. É reavivar o que você acha que vale a pena você reavivar, né? Então, a maternidade me ensinou muito, continua me ensinando. Hoje os meus filhos estão com 22, amanhã um completa 22, o outro está com 19 anos, e assim, é o meu maior aprendizado. O meu filho falou assim para mim, ele tinha 17 anos, uma fase difícil, rebelde. A mãe, assim, tudo que a mãe fala não sabe de nada. Ele Isso. chegou, eu tava de bunda pro ar, fazendo comida e fazendo yoga ao mesmo tempo. Aí ele abriu a porta e ele falou assim para mim: Ô mãe, por que você não é uma mãe normal? Eu olhei para ele e falei assim: amor, eu sei que nesse momento não é um elogio. Ele, não é mesmo. Eu falei assim, mas quando você tiver os seus 30 anos, você vai ver que é um dos maiores elogios que você está dando para a mamãe, que a mãe não é uma mãe normal. Porque o que que é uma mãe normal? É só ficar cozinhando e Isso, servindo você? A mãe está exatamente. cuidando da outra, tá fazendo comida. Tá cuidando dela, né? Tá cuidando Está dela, cuidando dela, está porque cuidando. ele não mora num hotel, né? Ele mora na casa. Não mora num hotel. Hoje ele percebe isso, né? Mas eu acho que eu não esperei os 30 anos, aos 22 ele dá risada quando a gente lembra dessa situação. Aham. Mas é isso, a vida é isso, é cada É. dia a gente tentar se reconectar com aquela nossa parte mais iluminada, porque quando a gente começa a se reconectar com a nossa parte mais iluminada, eu também começo a perceber aquela minha parte que eu não gosto, que eu não me orgulho, mas que ela também precisa ser abraçada. Aí eu começo a ter coragem para olhar para as minhas feridas, sabe, Paulo? É isso que a gente faz. Então, É. eu já nem lembro qual era a pergunta, mas Não, assim, mas as é isso. mulheres não têm perfil certo, a mulher que é realmente sedenta por vida, que quer viver uma vida mais inteira, uma vida de paixão e uma vida de propósito. Ah, Eu acho que é legal isso. demais. Geisa, aí tem a ver tudo isso que você falou com esse slogan que eu gosto muito dessa que você fala, reconectando com a
sua melhor versão, né? Eu acho muito legal reconectando com a sua melhor versão, que é isso que você falou, né? É você se achar, se identificar no melhor de si, né? E construir também os melhores ambientes para você se tornar uma pessoa melhor, né? Porque a vida é um eterno recomeço, né? De aprendizados. Esse ano funcionou de uma forma, no outro ano pode funcionar de outra, mas a É gente isso aí. buscando a melhor versão, né? Eu gosto muito dessa sua Obrigada, fala. Paulo. Obrigada, obrigada. E tem gente que tem até vergonha de procurar sua melhor versão. Muitas mulheres, ai, Geisa, mas eu tô me achando, será que eu vou me achar? Eu vou virar Tássia? Não, eu preciso valorizar o que já tem de legal em mim. Eu amo a comunicação, Paulo, eu adoro histórias. Nisso eu sou boa. Mas eu não sou boa porque eu me sinto boa, e eu quero estar melhorando sempre. Quando eu vejo que os nossos dons e os nossos talentos são só empréstimos, para Uhum, mim os nossos dons e os nossos talentos são empréstimos. E um dos meus dons é esse, é isso de ter a empatia, de escutar a história do outro, da outra, e de aprender com essa história e de mostrar para essa outra alguns pontos que ela não está enxergando ainda. Então, essa é a minha missão de vida. Se eu não valorizo isso, eu não alimento, eu não melhoro, eu não tenho aquela sede de estar aprendendo sempre. Então, requer coragem e requer humildade também, para saber que tudo isso aqui é um empréstimo, tudo, para começar por esse corpo, né? Para uhum. tudo isso aqui realmente é um empréstimo. E vamos realmente tentar aproveitar e dar o nosso melhor em tudo, em tudo. Legal. Pessoal, convido a todos a acompanhar as redes sociais da Geisa. Vou deixar todos os links na descrição deste episódio. Você vai poder acompanhar um monte de postagens legais que a Geisa faz lá. Ela também faz algumas lives. É bem legal para entender ainda mais a fundo o trabalho da Geisa e acompanhar a rotina dela. Ô, Geisa, eu queria que você me contasse assim. A gente caminhando para o final, mas quero saber o seguinte: tá tendo a mentoria agora que já começou. Já existe o projeto para a próxima mentoria, para o ano que vem? Como é que é? Tem alguma coisa que você pode adiantar para 2024? Você quer a verdade ou você quer o politicamente correto? O que que você quer que eu fale? Ah, aqui como jornalista sempre é verdade aqui, ó, em busca, né? Gente, eu tô brincando assim, porque assim, o meu trabalho ele vai continuar sempre. Já existe uma lista de espera para a mesma condição financeira que nós oferecemos esse segundo semestre. Muita gente se interessou, porque às vezes assim, o nosso poder aquisitivo fora do Brasil despencou. Dentro do Brasil também, né? É. Mas assim, a classe média aqui fora Uhum. despencou, de todo mundo despencou. Às vezes a gente investir na gente mesmo acaba sendo o último objetivo da lista, né? Até financeiramente falando, porque tem o aparelho do filho, tem a viagem para Disney que você quer ir, tem não sei, Isso. tudo é mais importante. E quando a gente oferece uma mentoria de 3 meses pelo valor de menos de R$ 500, é uma coisa que, e de valor, é uma coisa que realmente interessa muitas pessoas. Essa é uma mentoria que o valor normal dela está entre 5 a 6 mil reais. Esse é o pacote, né? Que está dentro de uma mentoria de profissionais já com um mínimo aí de Uhum. pelo menos uma década aí de experiência, né? Então, eu já estou fazendo uma lista de espera para a mentoria 2024. O que eu não tenho ainda é a validação da continuidade do patrocínio. Então, isso a gente não tem ainda. Por isso que eu estou brincando com você. Você quer que eu Tá, conte a tá. verdade? Não, a gente Ah, não não, tem. mas legal. As coisas são anuais, né? Aliás, Sim. você, patrocinador, que quer associar a tua empresa a uma causa social de empoderamento feminino, de respeito, de solidariedade, me procure, porque existem oportunidades para você e para nós juntos. Então é Exatamente. isso, Paulo. E uma Tem uma lista rede. de espera agora. Então, pessoal, quem tiver interessado, acessa lá o Instagram da Geisa, né, Geisa? Se quiser deixar o e-mail, como é que a pessoa pode, qual que é o melhor canal para entrar em contato com você e entrar nessa lista de espera, assim? Qual que seria a melhor forma? Tá. Quem estiver nos escutando, a melhor forma é o Geisa Mourão, _reconectando. É,
mensagens privadas eu leio direto, sou eu que administro, então assim, eu vou estar anotando o teu nome, e claro, eu estou no meio de uma mentoria agora, mas essa lista está crescendo, essa lista de espera. Existe uma pré-aplicação, porque o coaching e a mentoria é muito a nossa própria responsabilidade, né? E existe uma preocupação minha como profissional como coach, Paulo, que se a pessoa está passando por algum processo de tratamento psiquiátrico, ou dependendo do tratamento, assim, se a pessoa está vivendo uma fase de muita vitimização, não é a mentoria que vai te ajudar. Você precisa de um profissional, de um psicólogo, você precisa de um profissional médico, um psiquiatra. Então, a minha responsabilidade é poder fazer essa primeira entrevista com você para Uhum. saber se está tudo normal, venha com a É. gente, eu vou anotar direitinho. Uhum. Agora, se aquela pessoa está passando por um momento bem delicado, eu preciso ter uma responsabilidade muito grande para dizer o seguinte para ela: vá se tratar com outros profissionais que te deem uma base e depois você vem para cá, né? Ao longo dos anos, eu tive que dispensar algumas das pessoas quando estavam já num outro patamar, voltaram, porque o coaching e a mentoria é muito autorresponsabilidade. 89%, 90% é seu trabalho e 10% é meu. Se você não está preparado para cuidar e assumir o barco da sua vida com a nossa ajuda, pode até piorar. A É. verdade é essa. Porque aumenta a tua frustração, tipo, todo mundo consegue, eu não consigo. Não é isso. É que o teu momento de vida, então, como profissional de desenvolvimento humano, é a minha responsabilidade saber que acolher as pessoas que me procuram, né? E é muito legal quando depois de 1, 2 anos a pessoa volta e está num outro momento de vida. Então, vamos cuidar de questões práticas agora, né? Então, mas são todos bem-vindos no Geisa Mourão _ Reconectando, na plataforma colaborativa Oxitocinas, né? Começa a conhecer um pouquinho. Nós temos lives uma vez por mês no Zoom, aberto para todo mundo. É o Papo Oxitocinas. E toda quarta-feira eu faço Cá Entre Nós, que eu chamo do nosso papo reto e amoroso, que é onde a gente trata de assuntos um pouco mais delicados, aquela parte do iceberg que está mais submersa e que às vezes a gente tem até vergonha de falar. É disso que a gente fala. Legal, e também fica aqui a dica que a Geisa tem uma rede de contatos gigante, né? Em todo mundo, né, Geisa? Aí na Em Suíça, na todo mundo. Então, França, assim, na você que está Itália. espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo, se a pegada da nossa proposta, né, de se reconectar com aquilo que você tem de melhor, se estiver batendo aí dentro do seu coração, entra em contato. Gente, a gente está aqui e a gente não tem todo o tempo do mundo. Eu acho, Paulo, que a maturidade me trouxe assim, uma consciência muito maior, que de repente eu não vou ter mais 54 anos pela vida, pela frente, né? É. Então, o que eu já vivi é maior do que eu ainda vou viver. E quero chegar numa velhinha muito porreta, empurrando a malinha dela, toda marombada, é isso que eu quero chegar. Mas a gente não sabe, né? Então, a maturidade me trouxe essa consciência que eu não tenho todo o tempo do mundo. E nós não temos essa consciência quando a gente é muito novinho. A gente, nossa, envelhecer é só para os outros. A gente acha que nunca é a gente, não é não? O Todo mundo tempo. vai ficar velho, menos a gente. E envelhecer é maravilhoso. E me deu e me trouxe uma urgência muito grande. E essa urgência tirou as minhas vergonhas, sabe? Então, isso me libertou. Sim, Então, sim. esse é um processo de autoconhecimento que a maturidade acelera na gente. Então, não precisa chegar aos 50, você pode conseguir isso aos 30, né? Você pode Exatamente. conseguir isso aos 30. Ah, legal demais, Geisa. Muito bom, assim. E, Geisa, eu vou caminhando aqui para o final. Primeiro, quero agradecer muito a você, mais uma vez, pela confiança, pelo carinho, por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar novamente comigo e compartilhar as suas vivências e experiências e sobre esse projeto maravilhoso, Oxitocinas, aqui com a audiência do podcast Outra Visão. Também quero registrar, pessoal, que
Eu tive, um mês atrás, eu gravei um episódio com a Geisa e eu tive um problema técnico e a Geisa gentilmente aceitou o meu novo convite para a gente regravar esse episódio, que ficou ainda mais legal do que o outro, que já tinha ficado muito legal, mas esse aqui ficou super caprichado. Também quero agradecer a toda a audiência que acompanhou até aqui esse episódio, que chegou até aqui nesse minutinho aqui desse episódio, que é muito especial. E também mais um recadinho, relembrar a todos, convidar para ouvirem o episódio 67, com a Geisa Mourão, gravado em maio de 2021. Você vai ouvir muitas histórias legais da Geisa. E para fechar, Geisa, eu gostaria que você deixasse um recado final para a nossa audiência, uma mensagem, enfim, uma mensagem final para a gente fechar essa nossa conversa de hoje. Ô, Paulo, obrigada aí pela oportunidade. Você é um apaixonado por histórias também, então é muito bom quando a gente encontra alguém que faz as coisas com coração e que também seja apaixonado por histórias. Então, parabéns aí por toda a trajetória do podcast Outra Visão, viu? É, bem, a mensagem final que eu deixaria, eu eu contei que desde pequenininha eu memorizava algumas coisas, né? Isso me ajudou muito e eu continuo até hoje. Que para mim são como se fosse uma prece matinal, é sobre como se fosse um mantra. E tem uma poetisa brasileira que eu gosto muito, 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 e às vezes eu sinto até ela pertinho de mim, assim, de tanto que eu gosto dela. E eu vou falar, eu vou fechar com uma frase dela, que é a Cora Coralina. Ela escreveu o seguinte: fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for de necessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo somente o que couber no bolso e no coração. Que a gente possa carregar só o que couber no bolso e no coração. Cora Coralina. Muito obrigado pela linda mensagem, Geisa. Um beijo para você e sucesso sempre. Conte sempre com o parceiro Outra Visão aqui em Belo Horizonte. Um beijo! BH, um beijo, BH, um beijo, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, queridos. Obrigado.